Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vim falar sobre um assunto que está bastante em evidência ultimamente, né, que na verdade nos últimos dias tem acontecido muita coisa, né, que é muito importante, né, na verdade são coisas que mudam o cenário global e eu vim falar um pouco sobre isso e sobre uma coisa que está me aparecendo, tá? Então eu fiz uma pesquisa, né, até estou demorando para gravar, fiquei 3 dias aqui só pensando o que eu ia falar para vocês, né? Ponderando e tal. Então, o vídeo de hoje é basicamente meus pensamentos sobre tanto a questão da OTAN quanto do BRICS estarem se expandindo e sobre a conjuntura global que fica de acordo com isso, tá? Então vocês são livres para concordar, discordar do que eu penso, né, e criticar ou acrescentar outros pontos, né? Vocês são livres para fazer isso, tá bom? Só antes de começar a tratar do assunto, eu venho aqui, né, pedir para vocês que querem receber essas informações mais diretamente, né, ver as informações, algumas das informações que eu pego. Eu vou deixar o Telegram do canal aqui na descrição do vídeo, né, e eu convido a todos vocês para seguir lá. Né, e lá também vocês conseguem encontrar o material dos nossos canais parceiros também, eles colocam lá. Então facilita para vocês terem acesso a muita informação boa, tá? Porque a gente tem muita coisa na internet, né? Mas informação boa não é tão fácil de achar. E lá vocês encontram mais facilmente, tá? E o Instagram também, eu tenho feito alguns vídeos sobre alguns pontos, né, que eu acho que não é pertinente fazer um vídeo inteiro aqui, mas eu acho importante falar, eu falo lá no Instagram, tá? Segue o nosso Instagram, que está aqui na tela também. E é isso, né? E se, mais uma vez, se você achar que deve e tiver vontade de contribuir com o nosso trabalho aqui, tem o Pix do canal que também está liberado aqui e eu confesso que vai fazer muita diferença para mim, tá? Porque eu não ganho um tostão aqui com o YouTube, né? O meu canal não é monetizado, então essas ajudas são muito importantes e bem-vindas, tá? Então, fique à vontade se você puder contribuir, não importa valor, não importa nada. O que importa é a vontade, tá? Isso vai me dar muita força, porque eu sei que eu conto com o apoio de vocês, tá bom? Mas sem mais enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar um pouco é sobre a questão da Turquia ter aceitado a adesão para a OTAN, né? Tanto da Finlândia quanto da Suécia. Tá? Eu fiz um vídeo recentemente sobre esse assunto, né, dizendo por que a Turquia não havia deixado ainda, tá? Ou por que a Finlândia e a Suécia não entrariam na OTAN. Mas se eu não me engano, se não me falha a memória, eu falei que lá poderia ser, porque o que eu falei naquele vídeo lá é a retórica turca. E a retórica turca era falando que eles não queriam a entrada desses países por conta da questão dos curdos, que eu falei até um pouco também no último vídeo, tá? Então se você quiser saber um pouco mais, tem outros vídeos que falam sobre isso aqui no canal. Então, o que acontece? A Turquia, né, os turcos eles são ótimos negociadores. Todo mundo sabe disso, assim, é milenar isso aí. E com certeza eles usaram isso como uma forma de conseguir benefícios para eles, que eles realmente conseguiram vários com isso, tá? Então, a Turquia permitiu, entre aspas, né, a entrada da Suécia e da Finlândia para a OTAN. Então, com isso a gente pode pensar, pô, então a OTAN está se fortalecendo, ela está aumentando, né, tá, ampliando o tamanho dela e aumentando o número de membros. Então a força dela está aumentando, até porque a Suécia também é um país militarmente bastante interessante, ele é um país forte militarmente, né, tem uma indústria bélica bem conceituada e forte também, né. Inclusive fazem até os Gripens, que são os caças que eles estão produzindo junto com o Brasil, né, mas eles têm vários produtos interessantes de defesa. Só que tem um porém disso aí que eu quero ponderar aqui com vocês. Por conta de algumas coisas que eu até comentei em alguns vídeos com vocês, a OTAN me parece estar se fragmentando. Né? Então é estranho, é que eles estão se fortalecendo, mas ao mesmo tempo se dividindo. Não faz muito sentido. Mas é o que parece que está acontecendo. Por quê? A OTAN, como um todo, ela está agindo de uma forma. Né? Isso, em boa parte, encabeçada principalmente por Londres, mas também por Washington. Só que existem outros países, né, no contexto europeu, que eles pensam de outra forma, eles estão querendo seguir uma outra linha de raciocínio.
né? Então a gente até pode dizer que está se criando um eixo ítalo-franco-germânico, mais ou menos, né? Que são países mais centrais ali da Europa, que eles estão querendo contrariar, não exatamente contrariar, mas querem ir por um outro caminho, né? Por quê? A Inglaterra está encabeçando uma facção dentro da OTAN, pode-se dizer assim, de uma confrontação direta com a Rússia, né? Enquanto esse eixo central europeu, vamos dizer assim, está querendo ser mais pragmático, né? Negociar aí mais diplomaticamente, né? Ser um pouco mais brando. Tá? Isso está criando uma cisão, de certa forma, dentro da OTAN. Isso tem muito a ver até com essa questão também da negociação da Turquia com os países lá do norte. Tá? Porque existem muitos interesses conflitantes, né, entre os membros da OTAN. Até porque, se a gente for lembrar, são mais de 30 países. Então sempre vai ter interesse de um que vai barrar em alguma coisa ali, né? Então é muito complicado isso, tá? Mas, falando mais especificamente do Reino Unido, é interessantíssimo que dá para perceber que até eles estão não tem tanta certeza assim se eles podem confiar na estrutura da OTAN para atingir seus objetivos, tá? Então, até com o início da operação russa na Ucrânia, houveram várias movimentações interessantes ali também. Como eu estava falando, o Reino Unido ele está liderando uma facção, né, que a gente tinha falado, para ir mais incisivamente contra a Rússia, tá? E isso está indo baseado em dois pilares, a gente pode dizer assim, né? Dois conceitos que tinham de um tempo atrás, né? Que o primeiro era um projeto chamado Intermarium, tá? Que era um projeto de uma grande nação englobando vários países que existem hoje, né? Que pegava desde o Mar Negro até o Báltico, tá? Então ia ser um grande país ali que pegava Ucrânia, Bielorrússia, Polônia, os países do Báltico também, né? Vários países ali. E isso, de uma certa forma, para confrontar a Rússia também. Isso no passado, né? E um projeto mais recente também, se eu não me engano, de 2017, chamado Projeto dos Três Mares, né? Que é basicamente isso, mas que é um projeto, vamos dizer assim, entre aspas, como se fosse a nova Rota da Seda, que é um projeto chinês, só que dos europeus. Então, um projeto de interligar todos os países do leste europeu, né, desde os Balcãs até o Báltico, interligando redes rodoviárias, ferroviárias, gasodutos e uma série de coisas, de uma certa forma, para ter uma integração maior entre esses países. Isso para enfrentar a influência russa que tem nessa região. E por que influência russa? Porque uma boa parte das estruturas, principalmente nesses países mais ali centrais e mais no norte, é muito ligada à estrutura russa ainda. Isso por conta da época da União Soviética. Tá? Então hoje vários países aqueles são dependentes ainda da estrutura russa. Então para contornar isso, criou-se esse projeto. Só que qual que é a pegada? Esse ano principalmente, o Reino Unido ele tem sido mais direto e ele fez alianças pontuais, especialmente com a Polônia e com a Ucrânia em separado. Isso também tem a ver com a questão dos Bálticos, que eles também têm uma aproximação maior nisso. Resumindo muito, o que eles querem fazer? Querem cercar a Rússia, né, como é com a OTAN, só que com esses países específicos, porque eles já não sabem se podem contar com a OTAN. Então, dentro da OTAN, está se criando uma outra aliança separada para enfrentar mais ativamente os russos. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Porque, de uma forma, fortalece, mas ao mesmo tempo enfraquece o Ocidente. Né? Porque, ao mesmo tempo que reforça ali as ligações, as alianças, e com certeza vai ter algum fortalecimento ali, né? Por outro lado, enfraquece a estrutura da OTAN. E até porque pode criar cisão ali dentro, né? Por facções diferentes. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Enquanto isso, o BRICS está se preparando para se ampliar, né? Isso parece ser principalmente a ideia da China, né? Que parece que eles estão buscando ampliar seu poderio, né? Sobre o mundo, sua influência, né? Junto com o BRICS. E como o pesquisador Esteban Actis, né? Que ele é da Universidade de Rosário, ele argumenta que
a invasão russa da Ucrânia, ela provavelmente vai enfraquecer a governança global, né, com muito menos peso dado para espaços como o G20, né? E, segundo ele, né, a China, vendo isso, tá louca, assim, né? Tá muito ansiosa para expandir o BRICS, né? Chamar outros países, né? Para fazer um bloco mais robusto, né? E ajudar esses países a se desenvolverem, o que fortalece a posição chinesa no sistema internacional, né? Alguns países já demonstraram, né, interesse em entrar para o BRICS, né? E outros são candidatos naturais, até pela economia ou várias questões aí, né? Mas o BRICS recebeu, nesses últimos dias, o pedido de adesão oficial do Irã, né, e também da Argentina. E, segundo o presidente iraniano Ebrahim Raisi, não sei como pronuncia, né, mas ele falou, que é uma verdade, é um fato, que os BRICS correspondem a 30%, aliás, mais de 30% do PIB mundial, né, e 40% da população mundial. Então, realmente isso é uma coisa que é muito forte para a gente parar para pensar, né? Mas ele também expressou a esperança, né, do Irã virar um membro, né, do BRICS e que isso resultaria em valor agregado para os dois lados. E também ele disse que ele expressou o preparo do país para compartilhar suas vastas capacidades e potenciais para ajudar os BRICS a atingir seus objetivos. Agora, quais objetivos são esses? Eu não sei, né? Mas uma coisa a gente pode ter certeza, né? A força do BRICS vai aumentar muito, com certeza. Da parte do Irã, eu acho muito legítima a entrada para o grupo, né? Da perspectiva econômica, é um país que, por conta das sanções impostas pelo Ocidente no passado, né, ele foi obrigado a ter que se desenvolver suas próprias alternativas, né, em diversos setores, né, o que hoje dá seus frutos, tendo o Irã uma economia real bem interessante, tá? Só para ilustrar isso, na última década, a Bolsa de Valores de Teherã é uma das com o melhor desempenho no mundo. No tocante à economia real que eu falei, né, o Irã é considerado uma superpotência energética, né, porque eles produzem muito, né, petróleo e gás, né? Mas também ele é muito forte no segundo setor, tendo muitas indústrias fortes, né, em vários setores, né, como por exemplo o setor da defesa, né, que é bem famoso, né, como também o automobilístico, o petroquímico, né, como eu já falei, manufaturas, construção civil, aeroespacial e várias outras, né? Mas também possui uma fortíssima produção científica tecnológica. Tá? Eles têm bastante cientistas muito bons, né? Acadêmicos e tudo mais. Isso tudo dá um apelo muito forte para que o Irã contribua realmente com os países do BRICS, né? E pode ser um catalisador também de várias formas, né? A cooperação tecnológica pode ser muito interessante, mas com certeza o eixo RIC, né, que o comandante Farenaz explicou esses dias, já desempenha um forte componente militar também, né, mesmo que velado. E a questão energética também é um ponto fortíssimo, sendo um dos principais pontos nas trocas comerciais entre esses países, né, principalmente a China, Rússia e Índia, sendo que eles também já fazem com o Irã. Tá? Um outro ponto importantíssimo também é que, com a entrada do Irã, uma porta no Oriente Médio se abre para o BRICS, né? E de onde o grupo pode conseguir se inserir, né, se expandir as operações de uma forma muito mais prática, né? E é muito benéfico para todo o grupo. Agora, na questão da Argentina, a questão fica um pouco diferente, né? A gente sabe que o país está em uma crise econômica já há bons anos já, né? E ele não demonstra uma capacidade de reagir. E mesmo assim ele está sendo cogitado como um membro no grupo dos países emergentes, né? Nesse caso, eu acho que a questão é mais uma vez aquela economia real que eu falei. Na minha opinião, a Argentina tem muito mais a ganhar do que o BRICS. Mas o BRICS ainda tem algumas coisas legais também para ganhar com isso, tá?
Vamos lembrar que os dois países mais populosos do mundo fazem parte do BRICS. E eles dependem muito da importação de alimentos, né? E se o Irã entrar para a aliança, é mais um também, aliança não, para parceria econômica, né? É mais um país que é muito dependente, né, de importação de alimentos. A Rússia e Brasil são dois dos principais produtores agrícolas do mundo. E eles possuem grandes porcentagens das importações da China e da Índia, principalmente, né? Então, a gente pode entender isso de que forma? Eles têm uma dependência desses dois países, né? Do Brasil e da Rússia. Né? Isso pode ser traduzido também como uma vulnerabilidade, né? Então, se tiver um outro país produtor também, que a Argentina também é um grande produtor agrícola, a China vai aumentar o portfólio deles, né? A China, a Índia e tal, eles vão aumentar o portfólio, ou seja, vai diminuir um pouco a dependência desses outros dois países. Então, diminuir um pouco a vulnerabilidade também, né? Então, estrategicamente, faz bastante sentido. O outro ponto favorável aos BRICS também é a questão da inserção dos seus membros na América Latina, né? Porque, apesar de ter o Brasil nunca foi muito nessa linha, né? A gente sempre está voltado para o norte, né? Europa, Estados Unidos e tal. E também tem uma coisinha aqui, né? O Brasil é um pouco diferente do resto, né, dos outros países hispânicos. Então, se você colocar a Argentina, que é um país hispânico, né, pode ter um apelo muito maior para tratar com esses países, né, latinos, né, com os nossos vizinhos. Já a Argentina tem muitos pontos benéficos para eles, né? Mas resumindo muito a ideia, né, vou resumindo muito para entender assim de uma forma mais rápida, né, para não ficar enrolando muito aqui no vídeo. Com a adesão deles ao BRICS, eles vão ter acesso a vários mecanismos diferentes que vão permitir a eles dar prosseguimento em vários projetos deles, né, que principalmente de infraestrutura, que eles não têm dinheiro para fazer, né? Então, aqui o principal deles é o banco, aliás, o novo Banco de Desenvolvimento, que é conhecido como Banco do BRICS, né? Então, eles vão ter acesso a financiamento para poder melhorar a situação do país, que eles estão precisando muito, né? Isso em vários aspectos, né? Não só projetos de infraestrutura, né, que foi só um exemplo, mas é um exemplo bom. Então, vamos lá. Pensando na perspectiva brasileira, pontos negativos da adesão da Argentina. A primeira coisa é ter uma competição interna, né, sobre os mercados agrícolas, né, porque o Brasil é a principal origem dos alimentos, né, que vão para a China. Então vai ter mais um competidor aqui dentro, né? Então, para a gente isso é uma parte ruim, né? E outra coisa também é um competidor político aqui na América do Sul, né? A questão do próprio BRICS, tudo bem que a gente não faz, mas teoricamente era para fazer essa ponte, né, entre o BRICS e a América Latina, né? Então a gente vai perder um pouco essa influência, essa parte, né? Mas pensando os pontos positivos, né, a gente pode conseguir voltar a se expandir no quesito de cooperação, né, internacional, começando com a Argentina, né? Como a gente fez no passado, né? O que é um pouco controverso, né? As pessoas falam, não, fazer obra lá em Cuba, na Venezuela, nos outros lugares e tal. A gente fazia muito isso, né? Na África também. É uma coisa interessante, mas isso é um assunto para um vídeo próprio. Mas a gente pode voltar a fazer isso na Argentina, de uma forma que a gente consiga receber o dinheiro, né, dos contratos e o BRICS que banque, né? E a Argentina receba os benefícios da obra ali e tal, né? Por exemplo. E o Mercosul também pode aumentar a sua força, né? Pode ser uma coisa benéfica, né? Principalmente se a Argentina conseguir se reerguer, né? E aí vai melhorar muito a situação aqui para o Mercosul de uma forma geral, né? Então pode ser uma coisa aí que seja benéfica para nós. Ainda assim, eu não consegui definir na minha cabeça se a entrada da Argentina é boa ou é ruim para a gente, tá? Mas, de qualquer forma, a posição oficial brasileira é de apoiar a entrada deles, tá? Só uma coisa também, que apesar da candidatura, não é uma coisa certa que vai acontecer, tá? Nem a do Irã, nem a da Argentina. Mas eu acho que a do Irã é muito mais provável e possível, né? A da Argentina, como eu falei, eles não têm muito o que agregar, né? Não, eu acabei de colocar aqui os pontos, mas eu acho que o Irã é uma coisa muito mais palpável agora, tá? Mas de qualquer forma, né, a gente
não tem como saber isso agora, né? O que dá para gente saber é que existem vários outros países, né, demonstrando interesse em entrar para o grupo, né? Sendo alguns desses a Indonésia, né, o Egito, o México, possivelmente a Arábia Saudita, e ainda outros se especulam também, né, se podem vir a ser também, como por exemplo a Tailândia, a Malásia, a Nigéria e vários outros, né? Muitos países estão de olho nessa possibilidade, em boa parte porque, assim, de certa forma, isso pode ser uma demonstração, por exemplo, de um protesto contra o atual modelo financeiro global, que ele é totalmente controlado pelo Ocidente, né? E aqui entenda Estados Unidos e Reino Unido. Né? Eles que controlam basicamente a economia global hoje. Né? Você pode ver que todos os presidentes, por exemplo, do FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, ou do Banco Mundial, esses negócios são sempre americanos, ou indicados americanos. Tá? Então é nesse sentido que vários países entendem que o BRICS pode se demonstrar como uma contestação desse modelo, porque ele é entendido por esses países como desigual. Se a gente for ver, realmente é uma coisa verdadeira. Né? Eles controlam totalmente benéfico para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, né? Para esses países ocidentais. Né? E os outros países sempre se ferram. Então, pode ser uma alternativa muito interessante para esses países, né? Demonstrar que repudiam esse controle europeu, vamos dizer assim, entre aspas, e uma forma também de conseguir possibilidades melhores para eles, né? Então, isso pode ajudar muitos países a se desenvolverem e tal, e inclusive esse é um dos motivos do banco, do BRICS e outros bancos criados pela China estarem conseguindo bastante adesões e bastante projetos aí eles estão bancando. Bom, uma série de coisas boas está acontecendo para esses bancos, né? Inclusive, os bancos chineses que eu comentei têm bastante relação com a Rota da Seda, tá? E se você quiser saber mais desse assunto, tem o vídeo que eu falo da Rota da Seda, então se você não viu ainda e quiser aprender, pode ver lá. Eu vou deixar por aqui, né? Se não tiver aqui, eu vou deixar aqui embaixo. Tem uma outra coisa também que é muito interessante a gente parar para pensar. É que, como eu já falei aqui em alguns pontos, o mundo está mudando e todo mundo está percebendo isso. E então o pessoal está percebendo que a atenção tem que ser voltada para a economia real. Por quê? Como eu já falei em outros vídeos, o Ocidente e tal, ele é muito baseado em economia financeira. Né? Então é uma coisa meio que virtual. Né? Não é uma coisa prática, não é uma coisa verdadeira. Você não está criando a riqueza, você está estipulando e conseguindo dinheiro em cima. Né? Tanto que a gente pode ver, não é exatamente isso, mas a gente pode ver que o dólar, ele não tem lastro. Ele é o valor dele por ele mesmo. Então são coisas que são totalmente irreais, não são baseadas em uma coisa real. Né? E esses países já, né, especialmente China, a Rússia também, a Índia está indo para esse caminho, o Irã e tal, são voltados para essa coisa palpável. Né? E todos os países do mundo, né, principalmente, vamos dizer assim, terceiro-mundistas, né, que não é um termo mais usado, mas só para vocês entenderem, estão seguindo essa linha. Fala, pô, o que vale mais? Você produzir ou você só estipular? É porque essa até é uma conversa que eu tive outro dia em um dos vídeos, eu não lembro qual foi o vídeo. Oficialmente, o PIB americano é maior, porque a riqueza deles é maior, né? Porque o dinheiro que eles têm é muito grande. É consideravelmente maior que o chinês ainda. Só que quanto disso ele é produzido e quanto é especulação financeira. Né? Investimento, bolsa de valores, esse tipo de coisa. Né? Então, se você for ver na prática, eu acho que muito provavelmente os chineses produzem mais riqueza que os americanos. Tá? Então é nesse sentido aí que eu estava falando. Então os países estão procurando se desenvolver industrialmente, conseguir suas riquezas trabalhando, né, criando indústria, criando refinaria, extraindo seus recursos, né, esse tipo de coisa. Né? Eu acho que a gente vai ver muito isso no futuro. Então eu acho que é vendo isso que esses países procuram se aproximar do BRICS, né, para seguir essa linha também. Tá? E só para demonstrar como isso é um ponto verdadeiro e que deve ter atenção, é só a gente ver o que está acontecendo com a Europa. Né? Eles ficaram tanto nessa ideia, né, de, assim, seguindo ideologicamente, bem a grosso modo falando, né, que eles não perceberam as suas vulnerabilidades. Né? E agora o que acontece? Eles estão sem energia e sem comida. Eles estão numa situação
muito delicada, a Europa, tá? Isso também tenho falado ultimamente, mas é um ponto que a gente tem que levar muito a sério isso, né? Então, justamente vendo o que está acontecendo com eles, os países olham e falam, eu não quero que aconteça isso comigo, né? Então pensa aqueles países africanos também que estão passando fome, um monte de coisa por conta desses países europeus. Aí vem a China e fala, não, eu te ajudo aí, a Rússia fala, não, eu vou te enviar alimento, por exemplo. Obviamente esse país vai querer seguir essa linha, né? Então, basicamente, é isso que está acontecendo, tá? Então, com tudo isso que eu falei, vocês conseguem compreender a força, né, que o BRICS está conseguindo no mundo, né? Como está aumentando. Colocando em contestação o poder do Ocidente, né, e da OTAN. Então eu queria colocar aqui essa ponderação para vocês, né? Eu queria até saber a opinião de vocês aqui. Será que a gente está vendo o mundo se dividir de novo em blocos? Né, o bloco da OTAN, né, os blocos dentro da OTAN e o BRICS, né, outros blocos possam surgir. O que vocês acham? Sinceramente, eu não sei. Eu fiquei uma boa parte pensando nesse vídeo e eu não cheguei a uma conclusão, né? Porque apesar, como eu falei no começo, apesar da OTAN estar se fortalecendo por uma parte, está se enfraquecendo por outra, né? E o BRICS está surgindo aí também então, bastante forte, né? Então, o que vocês acham? E vocês acham que isso é bom ou isso é ruim, né? Eu particularmente acredito que o mundo multipolar é a melhor opção, tá? Que cada país tenha sua força própria e as relações entre os países aconteçam lateralmente. Eu não sei se é esse o caminho que estamos indo, né? Parece para mim que a gente está indo para um mundo bipolar de novo. Ou, no caso, talvez tripolar? Será que é o caso? Né? Se a OTAN se dividir? Será que vai acontecer isso? Eu não sei. Né? Se alguém assistiu esse vídeo até aqui achando que ia dar a resposta, se enganou. Eu não sei. E eu quero saber a opinião de vocês também. O que vocês acham que vai acontecer? Tá? Deixa aqui nos comentários e a gente pode chegar a uma conclusão juntos, né? Se for o caso, eu posso até fazer um segundo vídeo decorrente disso, né? Vamos ver o que acontece. Mas a gente tem que ver muito o que vai acontecer nos próximos dias, né? Nos próximos tempos aí, né? Porque nada disso também acontece de uma hora para outra, tá? São movimentações que demoram anos aí para acontecer também. Mas a gente está, de qualquer forma, assistindo a mudança de uma era, né? Então, é isso aí por hoje, pessoal. Né? Lamento não dar uma resposta, mas é isso. Eu quero que vocês pensem junto comigo isso aí. Então, esse foi o vídeo de hoje. Né? Eu quis trazer essa ponderação para vocês, né? Com alguns pontos, né? Para ajudar vocês também a pensarem sobre e talvez, né, chegar aí a uma conclusão. Então, eu tô, não digo preocupado, mas eu estou bem atento com esse ponto. Né? Eu acho benéfico, né? Acho promissor essa questão do BRICS. Né? E eu acredito que o BRICS é uma opção boa para o Brasil, né? Se não for a melhor. E a gente tem que ficar muito atento com isso, né? O mundo está mudando muito e a gente tem que prestar atenção, né? E seguir a melhor rota, né? Então, espero que tenha trazido informações úteis para vocês, né? Para vocês conseguirem ter a sua própria opinião, né? Não precisa, como eu falei, não precisa concordar com nada que eu falei, né? Pode concordar com alguma coisa ou outra, não tem problema nenhum, né? A única coisa que eu peço é tanto para mim quanto entre vocês que qualquer crítica que seja feita uma crítica construtiva, tá? Nenhuma crítica pejorativa, assim, xingando um ou outro. Só isso que eu não quero, tá? Mas fora isso, críticas são sempre bem-vindas, né? Com eu tomo uma puxada de orelha uma vez ou outra aqui, mas faz parte e eu até gosto, né? Quando é o caso, se for uma coisa certa, né? Porque me ajuda também a melhorar. Então, como eu falei, né? Espero que tenha sido um vídeo útil para vocês, né? E você já sabe, né? Se você gosta desses assuntos de relações internacionais, geopolítica, uma coisinha ou outra de economia acaba sendo abrangida também, história militar, tudo que você imaginar desses assuntos, né, correlacionados, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, né? Deixa o like, que é muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo relevante, né? E mandar para mais pessoas, né? Qualquer comentário, sugestão, crítica, como eu já falei, qualquer coisa que você quiser falar, fique à vontade de deixar aqui embaixo, né, nos comentários. E, muito importante, compartilhe esse vídeo com o pessoal,
né, com seus amigos, com sua família, com quem você acha que gosta desses assuntos, com quem se interessa, né? Então compartilha esse vídeo que vai ajudar muito a gente, tá? E mais uma vez, né, não esquece lá do Telegram, do Instagram e, se for o caso, de fazer o Pix também, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido um bom vídeo para vocês. E é isso, né? Então até o próximo vídeo, pessoal.